Oi, mulheres! Dia 38 da nossa jornada juntas com Jesus. Nem acredito que já está terminando. E eu começo a relembrar todas as palavras que Deus trouxe pra gente nesses 38 dias. Que tempo precioso! Tempo de níveis mais profundos. Podemos viver durante essa jornada. E eu já te digo, é só o início. Agora pega a tua Bíblia, porque vamos juntas mergulhar ainda mais em níveis profundos. E eu quero começar te dizendo, mulher, que o altar do seu chamado pode ser exatamente nesse lugar que você está hoje. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus enraize essas palavras nos nossos corações e que a partir de agora nenhuma distração nos tire desse momento, desse estudo, dessa meditação aqui na palavra. Amém? Mulheres, quantas vezes vocês já esperaram estar no lugar certo para viver de fato o que Deus chamou para vocês viverem? Eu confesso que eu já esperei várias vezes. Na minha cabeça era o lugar. A gente fica aguardando, né, o dia que a gente vai estar naquele emprego ideal. A gente fica aguardando, tem mulheres que sonham em pastorear. Então tem mulheres que sonham em estar no altar e elas acham que esse é o lugar certo. Tem mulheres que sonham em crescer em plataformas. A gente sempre está esperando algum holofote, né? E a gente acha que o chamado de Deus ele só se manifesta nesse lugar onde tem plateia. Mas a verdade, mulheres, é que o nosso chamado ele pode ser cumprido num altar silencioso, discreto e diário. Pode estar atrás de um balcão, pode estar atrás de uma mesa, no quarto de um filho, num consultório, num caixa de supermercado, não tem lugar. E o que muitas mulheres elas não percebem é que Deus não espera o cenário perfeito, o lugar perfeito para nos usar. Ele simplesmente espera um coração disponível para ser usado exatamente no lugar onde estamos. E às vezes, por não gostar desse lugar, a gente acaba ignorando o nosso chamado, que pode ser manifestado. Mas Deus é especialista em transformar esses lugares comuns em lugares com propósito. Ele fez isso com outras mulheres: Sara, Ana, Débora, Midian, Lídia, Maria, Madalena. E ele pode fazer isso com qualquer uma de nós. Eu já fui essa mulher que já paralisei o meu chamado simplesmente porque eu não gostava do meu ambiente de trabalho, eu não gostava da minha profissão, eu não gostava de nada. E eu precisei pagar o preço por isso. O nosso chamado ele começa com um coração disponível e não em um lugar ideal. Olha o que Isaías diz aqui, em Isaías capítulo 6, verso 8. E eu disse: eis-me aqui, envia-me. Isaías ele respondeu o chamado de Deus mesmo sem saber para onde ele seria enviado. E isso nos ensina que Deus procura aquelas filhas que dizem: eis-me aqui, Senhor. Eu posso não ter garantia do cenário, mas eis-me aqui. Mulher, você não precisa de um cenário melhor. Você precisa de uma disposição maior. Será que você está esperando esse cenário aí? Ou você está se colocando à disposição para Deus te usar exatamente onde você está? Esse lugar que para você pode ser comum, para Deus pode ser um palco extraordinário. Olha o que diz aqui em João capítulo 11, dos versos 21 a 27. Marta e Maria testemunham Jesus ressuscitar Lázaro. Mulheres, Marta e Maria elas não estavam numa plataforma, elas não estavam como líderes de nada. Elas estavam em casa, em luto, vivendo mais um dia ordinário, uma vida de uma pessoa comum. E foi ali, naquele dia, que Jesus se revelou como a ressurreição, como a vida para ele. O cumprimento do seu chamado, ele pode acontecer no meio da dor e da rotina que você se encontra hoje. Deus é especialista nisso, em pegar as situações e transformá-las em situações com propósito. Comece a perceber agora o que é que Deus quer fazer exatamente nesse teu cenário. E ore por isso. Mulheres, Deus usa o que temos agora, não o que a gente gostaria de ter. Olha só o que diz aqui em Êxodo, capítulo 4, verso 2. O que é isso na tua mão? Deus pergunta a Moisés. Moisés, ele achava que ele não tinha absolutamente nada de útil.
Mas Deus mostrou que tudo que Moisés precisava naquele momento para começar já estava na sua mão. Era o seu cajado, um simples cajado. O seu cenário hoje pode parecer simples. Quando você olha para o lado e vê pessoas que já avançaram, que já estão em outro nível, você pode olhar e dizer, não, meu Deus, eu não consigo. Mas, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Nas mãos de Deus, qualquer coisa se torna uma ferramenta com propósito. Não subestime o lugar, as ferramentas e as habilidades que você tem hoje nas mãos de Deus. E temos que entender que o chamado não é sobre ser vista, o chamado é sobre servir. Olha só o que diz aqui em Atos capítulo 9, dos versos 36 a 39. Dorcas era conhecida por suas obras e cuidados com os necessitados. Dorcas não liderava multidões, mas ela impactava vidas com o simples que ela fazia no dia a dia. Ela costurava roupas para viúvas. Olha só que coisa tão simples. E o nome dela se fez conhecido por uma mulher de muitas boas obras. Servir é o nosso maior sinal de que o nosso chamado está sendo cumprido. Mulheres, o altar do nosso chamado ele é construído na constância e não na visibilidade. Talvez Deus não esteja esperando você mudar de lugar, mas sim de postura. Chamado não é sobre o lugar que você está, mas sobre o quanto você obedece a Deus nesse lugar. É possível sim cumprir o seu chamado numa rotina comum, no seu dia a dia, se você estiver disposta a viver isso. Nossos olhos podem até enxergar a rotina, mas o céu, mulheres, o céu, ele vê propósito em tudo. Eu oro para que sejamos mulheres de propósito, para que os nossos olhos comecem a ver aquilo que o céu vê. A gente fala isso desde os primeiros dias dessa jornada, porque é preciso que a gente esteja atenta, que sejamos mulheres dispostas a cumprir o chamado de Deus exatamente nesse lugar, na tua casa, na tua clínica, no teu trabalho, não importa. No lugar que você estiver hoje, comece a dar um passo de cumprimento do seu chamado, de cumprimento dos propósitos de Deus para você. E aí você vai começar a ver as coisas acontecerem, o céu se movimentando. Amém? Mulher, não esquece que tu és uma multiplicadora do reino. Compartilha essa mensagem. Serve na vida de alguém. Eu estou aqui me colocando à disposição para servir na tua vida. E eu faço isso hoje porque alguém já serviu na minha. Alguém serve na minha ainda nos dias de hoje. Então eu estou transbordando daquilo que eu recebo. Então faz isso. Se você ainda tem vergonha de gravar, se você ainda tem vergonha de falar, se você está começando agora, comece compartilhando esse vídeo nos teus grupos de WhatsApp, nas tuas redes sociais e comece a servir de alguma forma. A gente começa assim, um passo de cada vez. Hoje você está servindo através da minha vida. Depois você vai começar a servir através da sua própria vida nessa jornada também. Porque esse é o objetivo de Deus, é te usar como instrumento, te capacitar para isso. Amém? Cheiro e vejo vocês amanhã.